Curitiba foi fundada em 1693 e é a capital do estado do Paraná. A cultura da cidade é advinda dos tropeiros, criadores de gado que circulavam entre Viamão, no Rio Grande do Sul, e Feira de Sorocaba, em São Paulo, e fundaram os primeiros assentamentos da cidade, e dos imigrantes europeus que vieram no final do século XIX e XX. Dos tropeiros advêm hábitos como fogo no chão para assar carne e contar histórias, a fala escandalizada, o sotaque do leite quente, o chimarrão com água quente, que é diferente do tererê com água fria que os índios já usavam, os ponchos de lãs e a abertura de caminhos, além da criação de aldeias. A cidade se desenvolveu bastante no final do século XIX, com o ciclo da erva mate e da madeira, além dos imigrantes que vieram da Europa e da construção da ferrovia Paranaguá-Curitiba, ligando o litoral ao primeiro planalto do Paraná. Ao longo do século XX, imigrantes, europeus e de outros continentes, deram novas associações ao cotidiano curitibano. Seus modos de agir e ser estão integrados à cultura de Curitiba e são representados em seus parques, praças e monumentos. Deste modo, a cultura dos tropeiros, misturada à mítica obra imigrante, aliada à administração municipal, finalmente criou a Curitiba planejada e premiada internacionalmente pela gestão urbana, meio ambiente e transporte público. A cidade lutou, principalmente na década de 70, com a urbanização acelerada, em grande parte causada pela migração do campo, resultante da substituição do trabalho agrícola por máquinas. O desafio da cidade atualmente é repensar a questão urbana do ponto de vista do usuário, tornando-a sempre melhor para seus cidadãos. A última revisão do Plano Diretor de Curitiba ocorreu em 2004. Pela legislação federal, o Estatuto da Cidade, Lei 10.257, de 10 de junho de 2001, a revisão do Plano Diretor deve ocorrer a cada 10 anos. Com o Plano Preliminar de 1965 e o Plano Diretor de 1966, Curitiba passa a contar com seu primeiro Plano de Desenvolvimento Integrado, em nosso caso, baseado em um tripé formado pelo transporte, sistema viário e o uso do solo. Esse formato de planejamento apoia-se tipicamente no zoneamento. Uma rede de áreas verdes que avaliam proteção de fundos de vale, saneamento e lazer foi definida. O centro tradicional recebeu áreas exclusivas para pedestres. A Rua 15 de Novembro se transformou no primeiro calçadão do país. A implantação da Cidade Industrial de Curitiba, SIC, em uma zona de expansão urbana, exigiu um novo ajuste da Lei de Zoneamento de 1974, Lei nº 4.773. Para assegurar a integração espacial da cidade industrial com o sistema viário urbano, foram criados os setores espaciais conectores. Em 1975, a Lei nº 5.234 limitou a ocupação e adensamento das zonas residenciais periféricas e incentivou a ocupação de áreas próximas aos setores estruturais. Em 1980 foram criados, através da Lei nº 901, os setores especiais de habitação de interesse social, que mais tarde passariam a ser denominados ZEIs no Estatuto da Cidade. Em 1982, o IPUC propõe um dos mais criativos instrumentos destinados à preservação do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico da cidade. A Lei nº 6.337 criou o que ficou conhecido como a Lei do Solo Criado. Essa lei propõe a transferência do potencial construtivo, o que deveria ser construído em edificações de valor histórico, cultural e arquitetônico, para outra área da cidade, desde que o patrimônio seja preservado. Em 1993, o Decreto 380 cria as Unidades de Interesse Especial de Preservação. A Lei do Solo Criado foi usada para a restauração de 3 edificações históricas na cidade: a Universidade Federal do Paraná, a Catedral Metropolitana de Curitiba e a Sociedade Garibaldi.
Ainda em 1993, a Lei nº 8.353 criou estímulos à preservação de áreas verdes no município. Em 1998, é criado através dos decretos 571 e 572 o Setor Especial Linhão do Emprego. A Lei de Uso e Ocupação do Solo de Curitiba fala sobre a divisão do território em eixos, zonas e setores especiais, estabelecendo critérios e parâmetros de uso e ocupação do solo para orientar e ordenar o crescimento da cidade. O sistema viário básico é composto pelas vias setoriais 1, vias setoriais 2, vias coletoras 1 e vias coletoras 2.